Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando Filipenses desde agosto. Esta é a 7ª mensagem e hoje nós vamos começar aqui no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, eu lerei do verso 1 até o verso 11 e eu peço que você me acompanhe na versão que você tem em mãos, seja ela impressa ou digital. Filipenses capítulo 2, começando com o verso 1. Diz assim o texto bíblico: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje à noite eu quero falar sobre humildade, a maneira certa de viver. Você é humilde? Você é humilde? Você se considera uma pessoa humilde? Um cristão humilde? Um funcionário, um trabalhador, um estudante, um pai de família, um filho? Você se considera, nas várias esferas da sua vivência, uma pessoa humilde? E se você se considera assim, qual é a régua que você usa para se medir? Você se considera humilde porque você olha para outros, e quando se compara com outros, então você se vê mais humilde. Cuidado, isso pode ser na verdade o contrário. Nós vamos refletir hoje à noite, e você poderá avaliar a sua vida à luz desse texto. Poderá medir o seu coração e então, diante de Deus, humildemente e sinceramente, reconhecer se está vivendo o exemplo de Cristo na prática da sua vida, nos seus relacionamentos, ou se algo precisa mudar. Então eu espero que você tenha, diante de Deus, e eu também, um coração sensível, aberto e pronto para ouvir o Senhor. Na última mensagem, concluindo o capítulo 1, nós vimos sobre a unidade como resposta para a adversidade. Os filipenses estavam experimentando, enfrentando ameaças interna e também externa. E a força para lutar pela fé evangélica, pela fé do Evangelho, diante de uma sociedade pagã e imoral, vinha
através da unidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo exortou os filipenses exatamente nisto, no versículo 27 do capítulo 1, para que eles estivessem firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e em nada sendo intimidados diante da sociedade que impunha restrição para a fé que eles professavam em Cristo. A igreja dos filipenses estava sendo atacada numa área vital. Esse era o problema interno, ou seja, a quebra da comunhão, a falta de unidade. E Paulo estava tão atento a essa realidade da igreja dos filipenses, seus irmãos em Cristo e seus amigos próximos, que ele enfatizou o trato, o enfrentamento desse problema 3 vezes numa carta tão curta. Aqui, no final do capítulo 1, aqui também no início do capítulo 2 e no capítulo 4, no início dele, Paulo também volta a bater nessa tecla, a necessidade de unidade, de ter comunhão em Cristo uns com os outros. E Paulo então começa chamando a atenção dos filipenses. Veja comigo o verso 1 do capítulo 2. Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, então completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Em outras palavras, esta construção se há é a maneira que foi traduzida para o português aqui nesta versão que eu li, mas Paulo não está colocando dúvida alguma nisto, pelo contrário, é algo claro para eles. Paulo está levando os filipenses a pensar sobre isto. Uma outra maneira de entender é, se há alguma exortação, algum conforto em Cristo, e sim, há. Se há alguma consolação de amor, e é claro, há. Nós temos tudo isso em Cristo Jesus. Se há alguma comunhão no Espírito, e a resposta pronta é, claro, sim, há. E se há alguma profunda ternura e compaixão no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, e a resposta é, claro que há. A conclusão de Paulo é esta: então, completem a minha alegria. Nós temos tudo isso em Cristo. Essas são as ênfases do Evangelho. Essas são as proposições do reino de Deus. Então, já que temos tudo isso e vocês têm tudo isso ao seu dispor, filipenses, completem a minha alegria. Os filipenses já eram um motivo de grande alegria para Paulo. Paulo já falou várias vezes da alegria que ele tinha pelos filipenses. Aliás, essa epístola é conhecida como a Epístola da Alegria, há cerca de 20 referências da alegria e seus cognatos semânticos. O Paulo estava preso, mas o seu coração transbordava de alegria, de regozijo pelos seus irmãos. Então, os filipenses já eram um motivo de alegria para Paulo. Eles eram seus cooperadores na obra, Paulo já fez menção disto. Eles eram generosos na obra. Eles eram cuidadosos para com Paulo e apreciavam a vida, a amizade e o ministério de Paulo, mas ainda faltava algo para que a alegria de Paulo fosse completa na igreja dos filipenses, e é isso que ele está dizendo. Então, completem a minha alegria. E a completude da alegria de Paulo era exatamente esta, que eles tivessem unidade, que eles vivessem em plena comunhão. Eles eram preciosos demais, mas algo faltava. Então Paulo argumenta que, já que eles encontravam tudo isso em Cristo Jesus,
eles deveriam viver então deste modo. E ele então lista 4 áreas que estão aqui no verso 2. Completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o destaque de Paulo para eles. Irmãos, amigos filipenses, ainda falta algo, e vocês precisam trabalhar nisto. A vida de vocês precisa expressar isto, o mesmo modo de pensar, porque havia divisão entre eles. Vocês sabem, no capítulo 4, Paulo fala de Evódia e Sintique, 2 mulheres preciosíssimas. Paulo diz que elas eram companheiras no ministério, na obra. Eu imagino assim, irmãs super envolvidas no trabalho, aquele braço forte mesmo, porém essas irmãs estavam com problemas entre elas. Então Paulo diz, vocês precisam ter o mesmo modo de pensar, vocês precisam ter o mesmo amor, vocês têm que ser unidos de alma, vocês têm que ter o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está falando de algo simples, ou seja, este é o propósito de Deus na sua igreja e para a sua igreja. Uma comunidade local de cristãos tem que expressar estas virtudes na sua vida, na sua dinâmica de corpo. Unidade, não uniformidade, mas unidade. E a unidade, ela celebra a diversidade. E a diversidade, ela é tão importante que no Senhor, ela contempla a própria unidade. Nós podemos ser diferentes, mas ao mesmo tempo andar juntos. Há um ingrediente essencial para isso que Paulo inclusive fala enfaticamente. Mas esse é o propósito de Deus para a igreja e na igreja. Qual é a diferença? Quando eu falo para a igreja, estou pensando na comunidade local de cristãos, na reunião, na maneira de trabalharem, mas também fora do templo. Porque nós somos igreja do Senhor Jesus em todo lugar que estamos. Então é unidade na família, é unidade na vida conjugal, é unidade no relacionamento com os filhos, é unidade no trabalho, é unidade na esfera interpessoal. É viver assim. Isso é ser igreja, como o pastor Wagner tantas e tantas vezes nos exortou, nos encorajou. Nós temos que aprender a ser igreja na prática. E os filipenses faltavam isto. Então Paulo lhes escreve sobre o modo como eles deveriam viver, porque algo lhes faltava. Então o texto continua, e no verso 3 e 4, Paulo então destaca os problemas sérios que geravam a quebra da comunhão, a falta de unidade entre eles. A divisão, a falta de comunhão tinha uma causa. E é isso que Paulo muito bem coloca aqui. E eu fiz um esquema para facilitar a nossa compreensão. Pode projetar, por favor. Paulo aqui nos versos 3 e 4, ele nos ensina como não viver, e ao mesmo tempo ele nos ensina sobre como viver. Ele começa dizendo, meus irmãos, paráfrase minha, nada façais. Então ele lista como não fazer, como não viver. Mas ao mesmo tempo ele diz aqui no verso 3, mas por humildade, ou seja, se não é para fazer nada por partidarismo, por vanglória, por outro lado, é para fazer tudo, isso está implícito aqui, por humildade. E é isso que eu quero
considerar com os irmãos e chamar sua atenção, inclusive, para uma avaliação da sua vida, em todas as esferas da sua vivência como igreja de Cristo que você é. Então, Paulo destaca aqui como não viver. Ele diz: nada façais por partidarismo. E essa palavra partidarismo significa isto: busca do interesse pessoal, ou seja, egoísmo. Então, não faça, suas atitudes não podem ser motivadas de forma alguma pela busca do interesse pessoal, que é o egoísmo, o contrário do amor. Mas, ele diz então como viver, mas por humildade. Então, a desunião acontece, a quebra da comunhão acontece no corpo de Cristo, quando os indivíduos deixam de olhar para o outro e começam a olhar para si mesmos. Quando eu deixo de considerar o outro e só considero a mim mesmo, por isso a busca incessante do interesse pessoal. Só serve o que for bom para mim. Só serve se eu levar vantagem. Só serve se eu ganhar. De outra forma, não dá certo. Paulo está apontando o pecado deles, o problema deles, e o substituto para esse pecado é a humildade. A humildade é a negação exatamente disto. Depois ele diz: nada façais por vaidade. Vaidade aqui significa o esforço para causar boa impressão nos outros, ou seja, a busca de reconhecimento próprio. Isso é vaidade, isso é vanglória, uma glória absolutamente vã, vazia, inútil e fútil aos olhos do Senhor. Esse era um problema que os filipenses estavam enfrentando. Entre eles havia isto: o esforço, a intenção de causar a boa impressão nos outros, de chamar a atenção dos outros para si, em busca de reconhecimento, em busca de aplauso, em busca de holofote. Mas Paulo está dizendo: não é para viver assim, mas pelo contrário, cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. O substituto para essa atitude pecaminosa é considerar os outros como sendo superiores, melhores e mais importantes do que a si mesmo. Paulo está sendo cirúrgico. Ele está indo em cima do problema, ele não está fazendo nenhum circunlóquio, nenhum rodeio, ele está sendo direto. Meus irmãos, meus amigos filipenses, o problema é este. E é assim que em Cristo, no Senhor, por causa do Evangelho, é assim que se resolve isto. Ao invés de buscarem o reconhecimento próprio, vocês devem considerar o outro. Ao invés de olharem para si, ou ao invés de esperar que todos olhem para você, é o contrário. Você olhe para os outros e olhe-os assim, considerando-os melhores, considerando-os superiores, considerando-os mais importantes do que você. E no verso 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O problema é que os filipenses estavam olhando unicamente, individualmente, aquilo que era interessante para eles mesmos, os próprios interesses. E quando é assim, a união se desfaz. Quando é assim, a unidade se quebra. Porque Paulo diz: não é para ser assim, mas tem que ter em vista
também os outros e os seus interesses. Olhar para os outros e reconhecer as suas necessidades, e não somente as suas. Entender que os outros também são como você, e você precisa notar isso. Então, em outras palavras, tira o foco de você. O seu problema, igreja, é que o foco está em cada um. Tira o foco de você e põe o foco nos outros. Deixem de ser egoístas, olhem para o outro, amem o outro, vivam humildemente. Se por um lado Paulo aponta a razão da quebra da comunhão, da falta da unidade, ao mesmo tempo ele também destaca a solução. Como lidar com essa situação da maneira de Deus. E Paulo escreve essas coisas porque este era o seu ensino, mas sobretudo, este era o seu modo de viver. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, Paulo diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Como é que você vive? Você está no centro, tudo gira em torno de você, a situação só é boa quando você é favorecido e quando não, você murmura, você reclama, você aponta o dedo, você despreza as pessoas. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Ele disse também no capítulo 10 de 1 Coríntios, aqui nos versos 32 e 33, não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus, para ninguém, em outras palavras. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos. Vou interromper aqui. Irmãos, é um imperativo bíblico, nós temos que viver de um jeito para agradar as pessoas. Agradar as pessoas. Não é codependência, mas intencionalmente é para agradar as pessoas, uma vida assim. Isso que Paulo está dizendo. Eu em tudo procuro ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Era exatamente assim que Paulo vivia. Em 1 Coríntios agora, capítulo 13, versículo 5, ele diz, o amor não se conduz inconvenientemente, ele não busca os seus interesses. Se é amor verdadeiro, amor genuíno, jamais haverá a autoprocura dos interesses. Nunca. Porque o amor que procura os seus interesses não é amor, é egoísmo. O contrário de amor, aprendemos isso muito bem, é egoísmo. E vivemos numa época em que os homens são amantes de si mesmos. Na contramão do ensino do Senhor, na contramão do Evangelho, na contramão de Cristo, o ensino é não buscar os próprios interesses. Esse era o problema dos filipenses. Por isso a racha, a divisão, a desunião. E Paulo então está apontando um problema. E agora vamos entrar numa parte importantíssima desse texto. Porque Paulo, ele poderia fazer, como fez em outras vezes, mas Paulo aqui, ele não se coloca como o padrão para os filipenses. Mas ele destaca Cristo Jesus como o modelo de humildade. Em outras palavras, o problema dos filipenses era a falta da humildade. Era a falta da rendição diante de Deus e, consequentemente, diante dos outros. Era a falta desse decretar de que eu estou falido. E eu me rendo diante do Senhor e então diante do meu próximo, dos meus irmãos. Então, Paulo,
Em outras palavras, ele está aqui dizendo, Filipenses, é para viver assim, e para que vocês não tenham dúvida e tenham a motivação verdadeira, aqui está o exemplo para vocês seguirem. O exemplo de como viver é Jesus Cristo. E ele começa o verso 5 exatamente dizendo isto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, se você tem inclusive outras versões, é exatamente isso que você vai ler. Paulo está dizendo, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Tenham entre vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então esse é o desafio. Essa é a convocação de Paulo para os filipenses e a nós, leitores tardios, destinatários tardios desta carta, é o mesmo desafio. Um convite para refletirmos na nossa caminhada e agora olharmos para Cristo como um exemplo. Ter o mesmo pensamento, a mesma atitude de Cristo. E Paulo então destaca o que eu chamo dos 2 estágios da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai profundo para dar um exemplo perfeito para os filipenses e para você e para mim. E o primeiro estágio é o estágio em que o Deus se fez homem. E o texto chama isso de o esvaziamento de Cristo, um assunto teologicamente muito profundo também. O esvaziamento de Cristo. O verso 6 diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O Senhor Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, embora sendo Deus, o Deus Criador, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus soberano, o Criador e o mantenedor de todas as coisas, ele não exigiu e nem se apegou a seus direitos como Deus. O Deus Filho se submeteu pronta e inteiramente ao Deus Pai, ao plano perfeito de Deus Pai, que você entende muito bem isso no final desse texto, no verso 11, quando ele diz que tudo aconteceu para a glória de Deus Pai. E para isso, Deus Filho, ele se submeteu. Ele não usurpou, ele não exigiu, ele não se apegou aos seus direitos como Deus, mas diz o texto, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, ao invés de ficar apegado aos seus direitos como Deus, o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus se esvaziou deles. Ele desistiu dos seus privilégios divinos. Ele abriu mão dos seus interesses próprios. Ele não usou a sua divindade para a sua vantagem pessoal. Note o que Paulo acabou de falar para os filipenses sobre como viver. Agora ele está falando de Cristo. E ao falar que ele se esvaziou do direito que tinha como Deus, é isso que ele queria que eles entendessem e que o Senhor quer que nós entendamos. Pelo contrário, Jesus Cristo se fez nada
ao assumir a forma de servo, ao se fazer homem, e inclusive vivendo a vida comum de um ser humano. É uma distância incomensurável, não dá para medir, é incomparável, é impossível ter um parâmetro real desta distância. O Deus eterno, o Deus majestoso, o Deus glorioso, que decidiu deixar a glória e se tornar homem. Homem. Ele se esvaziou. E o segundo estágio da humilhação é este: agora, homem, ele se fez servo até a morte. Interessante é que o verso 7, a parte B, diz assim: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. O esvaziamento foi a forma suprema da sua humilhação. Mas o texto diz de novo, que ele, sendo homem, ele se humilhou de novo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Uma vez homem, o Senhor desceu aos degraus mais baixos da nossa humanidade. A humilhação de Cristo desceu mais esse estágio, o mais baixo possível. Ele foi das maiores alturas, da glória, da majestade, do trono do universo, para o ponto mais baixo possível. Isaías 53 descreve muito bem uma profecia messiânica, cerca de 700 anos antes da vinda do Messias, da vinda de Cristo, da sua encarnação. O profeta Isaías deu detalhes do que significaria a sua humilhação como homem, assumindo a forma de servo. E eu quero ler apenas alguns versículos aqui de Isaías 53, apenas escute. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Não foi fácil para o Deus onipotente. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído. Uma palavra que destaca a intensidade dos seus sofrimentos pelas nossas iniquidades. O verso 7 diz: ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E a primeira parte do verso 10 diz: todavia, ao Senhor, o Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Que sofrimento! Mas o autor aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele suportou a cruz. Ele não se desviou da cruz. Era homem, mas que se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele não se desviou da cruz por você e por mim. Que humildade! Que exemplo para você e para mim. Ele não olhou para si mesmo. Ele não considerou a vergonha que isso lhe traria. Por quê? Porque o amor não olha para si, o amor olha para os outros. O ensino de Paulo aqui é: não olhe para você, olhe para os outros, para os interesses dos outros, para as necessidades dos outros. Cristo fez exatamente isto.
Ele não se poupou, mas ele suportou tremenda dor por causa dos seus e dos meus interesses, das suas e das minhas necessidades. Nós precisávamos de salvação, nós precisávamos de um Salvador. A ideia aqui é que o Deus glorioso, ele não apenas deixou a glória e veio a este mundo viver, ele não apenas se tornou homem, mas o mais humilde dos homens, a ponto de negar a própria vida e aceitar a morte. A morte, a pior, a mais dolorosa e vergonhosa que existia. Agora imagine, o Criador do universo morreu como o pior dos homens, como um bandido, como um assassino, como um delinquente, porque eram pessoas assim, desta estirpe que eram pregadas na cruz. Ele se fez maldição, disse Paulo aos Gálatas, por você e por mim. E de novo, ele não se fez apenas homem, porque já seria demais o Deus eterno se encarnar e viver aqui entre nós. Agora, ele poderia ter vivido aqui como o melhor dos homens, não é? Ele poderia ter vivido aqui como um rei, como um imperador, como um homem muito rico. Ele poderia ter vivido aqui como o melhor dos homens e já seria um exemplo suficiente. Mas não parou aí. Como eu disse, ele foi nos níveis mais profundos. Jesus Cristo se tornou homem e ele foi o menor de todos os homens. Ele nasceu na pobreza, uma estrebaria, ou seja, um curral, uma manjedoura, ou seja, um coxo, foi o seu quarto e foi o seu berço. Ele nasceu na pobreza, viveu na simplicidade e morreu na indignidade, pensando no que a cruz significava. Mas ele suportou tudo isso. Paulo diz, ele é o exemplo. Você se acha alguma coisa? Aqui no Amazonas costumamos brincar e dizemos para as pessoas, ó, fulano se acha, né? Ele se acha o cara, se acha... Alguém aqui se acha alguma coisa diante deste exemplo glorioso, majestoso? Era esse o espelho que Paulo estava colocando diante dos filipenses. Filipenses, vocês estão brigando, mordendo, lutando entre si. O problema de vocês é que vocês não estão olhando para Cristo. Vocês não estão copiando o exemplo de Cristo. Aqui está o exemplo. Você já ouviu falar da teologia do gato e do cachorro? Diz mais ou menos assim: os dois animais habitavam na mesma casa, muito bem cuidados, e o gato, olhando o contexto da casa, falou, puxa, eu vivo num lugar tão agradável, me trouxeram para cá, eles me dão atenção, eles me dão carinho, eles me dão comida, eles me dão bebida, eles me tratam tão bem, puxa, eu acho que eu sou um Deus. Mas aí o cachorro disse, eles me trouxeram para cá, eles cuidam tão bem de mim, aqui eu vivo com tanto carinho, eles me dão boa alimentação, eles me dão boa bebida, leite, eles cuidam tão bem, puxa, eles devem ser Deus. Está vendo a diferença? Para eles fazerem algo assim por mim, eu não mereço, eles só podem ser Deus. Já o gato pensa o contrário, eu devo ser um Deus para eles me tratarem assim. Às vezes, na igreja de Cristo, os cristãos estão vivendo a teologia do gato. Eles se acham o tal, se veem como centro das atenções, querem ser reconhecidos, querem ser notados, tudo tem que ser do jeito deles, eles se acham deuses. Ou por que não dizer Deus? E só há duas maneiras de viver, ou confiando em Deus,
ou tentando ser Deus, e não há uma terceira forma. Eu quero caminhar para o final e eu quero destacar o restante dos versículos. Do verso 9 até o verso 11, a Bíblia diz que Deus exaltou a Cristo sobremaneira. No verso 9 diz que Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome. No verso 10 diz que por causa disto, diante dele e do seu nome, todo o joelho se dobrará, todos os homens o adorarão. O verso 11 diz que toda língua confessará quem é Jesus, e a ideia aqui é, ele é Senhor. Ele é Senhor, e também no verso 11 é a conclusão, e tudo isto acontecerá para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. O exemplo de Cristo percorreu este caminho, do céu para a terra, do trono de glória para a cruz vergonhosa, da glória de ser Deus para viver para a glória de Deus, como um homem humilde até a morte para obedecer à vontade do Pai. Eu quero chamar a sua atenção para isso. No verso 11, diz que toda língua confessará que Ele, Cristo, é Senhor. Mas, espere aí, alguém pode perguntar. Mas Senhor de quê? Ele não foi humilde? Ele não perdeu tudo? Então Ele é Senhor de quê? E acredite, esse é o pensamento de muitos. Que a humildade é uma vida de perdas. Que o humilde não ganha nada, que o humilde ele só perde, ele perde tudo. Essa é a maneira humana de ver a humildade, e por isso é uma maneira irreal, distorcida, errada de ver. Mas hoje, juntos, refletimos sobre a maneira de Deus de ver a humildade. E essa é a maneira real, porque é a maneira que Deus vê. E o que Deus quer que você e eu entendamos é que o humilde, ele não perde nada. O humilde, ele ganha tudo. Quem faz essa conta de que se eu ceder eu vou perder, é o egoísmo. Mas a humildade, ela sempre vai reconhecer, essa é a minha maneira de ganhar. Eu ganho porque Deus ganha. A glória de Deus, Deus é reconhecido. Então aí está o meu ganho. No verso 9 diz que Deus exaltou a Cristo sobremaneira. 1 Pedro 5,6 diz que Deus também exalta o humilde. E Mateus 23, 11 e 12 diz, mas o maior dentre vós, Jesus está dizendo, será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deus não falhará em abater o arrogante, em puxar o tapete do soberbo, mas de reconhecer, de exaltar, de abençoar, de prosperar aquele que é humilde, aquele que copia, que se espelha no exemplo de Cristo Jesus. A exaltação, por outro lado, não deve ser a motivação para ser humilde. Porque alguém podia pensar, é assim, então tá bom, então vou ser humilde porque eu quero ganhar tudo. Mas também não vai funcionar. Porque a exaltação jamais deverá ser a motivação para ser um crente humilde. A motivação de ser humilde é o próprio Jesus Cristo. É espelhar o seu exemplo, é copiar o seu padrão.
e fazer isso para a glória de Deus Pai. A exaltação não deve ser em si a corrida pelo prêmio, porque se for assim, nós seremos mercenários, nós serviremos, nós trabalharemos apenas pela recompensa. A recompensa nós já a temos, é Cristo, o maior de todos os tesouros. A motivação para você e para mim deve ser a mesma que foi para Cristo Jesus, a glória de Deus, a exortação do Senhor. A exaltação pertence a Deus exclusivamente, porque Pedro diz que Ele exalta em tempo oportuno aquele que é humilde. Deus é quem sabe o tempo, o modo, Ele é quem sabe. Mas eu concluo com isto: não se esqueça que os versos 7 e 8 e o verso 9 deixam muito bem claro que, se no verso 9 fala sobre a exaltação sobremaneira de Cristo, esses versos anteriores falam da cruz. Então não se esqueça, não nos esqueçamos de que antes da exaltação vem a cruz, vem o esvaziamento. Então, foque na cruz. Meu irmão em Jesus Cristo, foquemos na cruz. O ensino de Paulo aqui é: morra para você mesmo. Seja humilde diante de Deus e diante dos outros. Esvazie-se de você mesmo. Seguindo o exemplo de Cristo, sirva as pessoas. Tenha em vista as pessoas e os seus interesses. Considere os outros como sendo superiores, melhores e mais importantes do que você. Foi isto que o Senhor dos Senhores fez. Foi isto que Cristo exemplificou para você e para mim. Então, foquemos na cruz. Essa é a nossa responsabilidade. A exaltação será obra de Deus. Deus nos abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, abalado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unir-nos e iremos andar.
aqui. E pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo